Olá, pessoal, sejam bem-vindos à playlist O Estranho aqui do canal Gaiata Psi. Eu sou Daniel Hammerhuisman, psicólogo e psicanalista, e hoje estamos com a nossa convidada Inês Balbo, que faz parte do nosso coletivo Ativismo Insólito, um grupo de compartilhamento de experiências anômalas, organizado aqui pelo canal Gaiata Psi, um grupo de WhatsApp, onde pessoas de diferentes origens e perspectivas compartilham suas reflexões e suas próprias experiências aí anômalas, né, não ordinárias, entre elas de maneira horizontal, respeitosa. A Inês, que é uma apoiadora do canal já faz bastante tempo, gentilmente teve aí a iniciativa de nos contemplar hoje, de nos brindar com uma série de experiências de caráter espiritual, transcendente, portanto, né? E anômalas também, ou não ordinárias, envolvendo familiares, né? Situações aí de perda, né? De entes queridos. Ela também que é entusiasta até de ufologia, inclusive. E hoje, então, ela vai nos trazer aí um popurrí de suas experiências. Ela mesma depois vai contar um pouco do trabalho profissional dela, como isso se articula, inclusive, com essas experiências. Então, Inês, eu passo a palavra a você. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Daniel. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, né? Boa tarde, quando assistirem, né? Aham. Então, Daniel, feliz de estar aqui. Para mim, isso aqui é uma experiência nova, novíssima, né? Nunca participei de nada parecido com isso. E, na verdade, a minha motivação, ela tem muito a ver com você, com o teu trabalho, com essa tua disposição de quebrar muros, paredes, né? Paradigmas dentro de um ambiente tão, eu acho que tão quadrado, estruturado, né, que é o ambiente acadêmico, né, e falar sobre experiências anômalas, falar sobre espiritualidade, é, é algo, assim, muito estranho, muito diferente, e a gente tem que ter uma disposição extra, né, para a gente colocar isso, porque faz parte do ser humano e da nossa experiência, das nossas emoções, de como a gente enxerga a nossa própria vida, né? E quando isso se relaciona com as nossas perdas, os nossos lutos, o impacto disso é muito, muito, muito maior, porque o ser humano ele não foi feito para se despedir, ele foi feito para se encontrar, e a gente não sabe se despedir. E isso dói muito, e isso tem um impacto neurológico muito grande. Na sequência, eu vou estar trazendo isso aí também um pouquinho. Isso é um impacto físico, e a dor emocional ela é muito subestimada dentro da questão da saúde. E a gente pode falar disso assim, de tudo um pouquinho, né? Então, o que me sensibilizou para estar aqui, saindo da minha caverna, depois de tanto tempo, que é um período longo de lutos que eu tive também, foi a sua própria perda, né? Experiência recente. Eu agradeço você, a tua disposição está aqui. Eu sei que você está de resguardo, então eu acho que o nosso encontro também ele tem um tom assim curativo, com essa disposição que eu chego aqui. Você quer que eu comece o relato? Sim, sim, com certeza. Só para situar o público, né? Minha avó faleceu semana passada, aí, dia 27 de agosto, aos 95 anos, já estava aí no leito, né, de partida, questão de 3 semanas, em sofrimento, e eu pedi, né, no grupo do Ativismo Insólito, que quem pudesse orar por ela, né, para ajudar nessa passagem, que seria de grande ajuda, e a Inês se solidarizou, né, com essa situação, me ajudou bastante, né, e de alguma maneira ela entende, né, como ela está dizendo, que essa situação da minha avó foi um chamado, né, para que ela pudesse então compartilhar as suas próprias experiências aqui em situações similares aí a que eu passei.
ou que estou passando, na verdade, né? Então, só para situar a todos. Então, Daniel, eu vou começar contando sobre as questões das doenças degenerativas e dos lutos que nós, eu e minha família, nós passamos, tá? Só para contextualizar, meu irmão, ele faleceu em 2017, meu pai e minha mãe, eles faleceram em 2021, com uma diferença de 50 dias. A partir, eu vim morar no litoral em 2012. Só que quando eu cheguei aqui, as doenças degenerativas começaram a acontecer na minha família em Curitiba. Então eu fiquei vivendo nas duas cidades, né? Todo aquele meu projeto com meu ex-marido, né? Eu acabei me separando no meio desse processo todo. Então, todo aquele projeto que meu ex-marido, nós tínhamos de sair de uma cidade grande, né, vir para uma cidade pequena, é, criar uma vida mais tranquila, né, diferente, um ritmo novo, um novo estilo de vida, isso foi tudo por água abaixo, quando essas doenças começaram em Curitiba, e eu fiquei um pouco lá, um pouco aqui, até que eu mesma acabei chegando no meu fundo de poço. Então, assim, é uma trajetória que acabou, inclusive, eu tive até um processo muito profundo de depressão, de despersonalização. Então, tudo isso a gente acaba entrando, né, naquele processo de emergência espiritual. E aí é você e você. Quando você está lá naquela dor, sozinho, e que você já não enxerga mais nada, você vai procurar ajuda você se ancora no que é mais sagrado, no que é divino, naquilo que você mais acredita, porque ali você está na fronteira dessa realidade física, né? Então, tudo isso aconteceu dessa forma. E o meu irmão, ele faleceu aos 52 anos, ele tinha o espectro autista e ele tinha transtorno obsessivo compulsivo. Quando ele entrou na idade adulta, isso foi diagnosticado tardiamente, porque até o espectro autista, ele é uma coisa muito recente, né? Então, quando ele entrou na idade adulta, a depressão e o toque começou a se manifestar, e meus pais, eles eram de uma origem de evangélica ortodoxa, fundamentalista, e pessoas simples, mas muito... é, elas tinham aquela convicção religiosa muito forte. Então, essa questão dele da doença acabou tendo um viés muito espiritual. E o tratamento psicológico dele, ele seguiu sozinho. Então, hoje eu costuro toda essa informação por causa do conhecimento, né, que eu vim estudando tudo isso. Mas a gente foi vivendo, é aquela história, né? Você vai vivendo no desespero e tentando encontrar uma resposta, e aquela que vem tenta se encaixar, né? Então foi um pouco bastante disso, assim, foi muito difícil essa convivência com ele. Quando eu me casei, eu fui seguir minha carreira, me afastei, e só que quando eu vim para praia, essa doença dele se manifestou por causa dos remédios psiquiátricos que ele tomava, estava fazendo degeneração física parecida com Parkinson, por isso que eles chamam o parkinsonismo medicamentoso. Esse medicamento, o nome dele acho que era Meleril, já tinha sido retirado de circulação, e ele danifica uma área do cérebro aqui atrás na nossa bem nessa ponta aqui da nossa coluna cervical, é uma área pequenininha do cérebro, aquela que quando tem um acidente automobilístico, ou a pessoa fica em coma ou ela fica tetraplégica, né? Então, esse remédio, o funcionamento dele era nessa área do cérebro, só que danificou. Então, o que que acontecia? Os movimentos dele começavam, né, a ficar daquela forma, ele não conseguia deglutir, e ele começou a ter todo o problema de um Parkinson, né, que faz do Parkinson. E a consciência dele começou a sair. Então, quando a gente se deu conta que estava tendo o dano
físico, e o meu outro irmão que morava com ele começou a perceber isso porque ele cuidava da própria saúde, ele ia no médico, ele não deixava a gente tocar no assunto da saúde dele, né? E ele tinha um viés muito negativo, ele tinha uma carência muito grande, então ele queria aquela atenção infantil, e ficava insuportável conviver, e ninguém estava entendendo isso, né? E quando começou esse problema físico, então o meu irmão, que morava com ele, começou a questionar. E, e quando ele questionou o médico, acho que uns 20 anos já que ele tinha de tratamento e medicamento pesado. Então foi muito tempo já, com uma carga medicamentosa muito grande, né? Então ele trocou o remédio. Só que quando ele trocou o remédio, ele não desmamou. Ele trocou de uma vez. Aí nessa troca de uma vez, o meu irmão surtou. Aí ele teve um surto que é uma pessoa que você está conversando hoje e amanhã ela está totalmente ausente, em desespero, vendo vultos, começou aqueles surtos esquizofrênicos, fulano está me matando, tinha muitas visões, né? Então começou aquele desespero. E quando ele surtou, nós tivemos que internar ele numa clínica de dependente químico. Ele ficou 4 meses lá, para fazer o ajuste químico da medicação. Só que ali ele já tinha o comprometimento físico, né? Então, isso foi em 2013, e aí nós tivemos uns 3 anos de luta, que daí foi em clínica de repouso, porque ele começou a ficar aquele paciente de alimentação de sonda, né? Tudo. E ele estava lúcido. E ele era uma pessoa muito inteligente e era uma pessoa que questionava muito a existência, né? E aí, o que que acontece? Acontece que quando ele entrava e saía das clínicas, e isso virou uma questão normal para ele, né? Então, ele não estava entendendo que o corpo dele estava indo embora, mas, e que ele uma hora ia embora, porque o normal dele já era entrar e sair do hospital. E quando ele teve o último internamento, então ele pegou uma UTI de 3 meses, que ele ficou em coma, e ele não saía, ficou dentro de processo de hemodiálise, né? E o plano de saúde dele não liberava ele para a clínica, porque tinha que levar esse aparelho de hemodiálise. Então, o que, que o hospital fez? Injetou tudo que podia de remédio nele, para o corpo dele voltar a funcionar, para poder dar alta para ele. Então, foram 3 meses em coma dessa forma, e quando ele acordou, ficou um mês no quarto, porque daí tinha que ficar em observação, porque tinha a ver com legislação, de alta, tudo do hospital, né? E aí, nesse mês que ficou em observação, ele ficou nesse quarto, aí tinha que ter acompanhante, então nós ficávamos com ele de volta. E aí ele começou a ter várias experiências e vários questionamentos, aí ele começou a entender que ele estava partindo, que não dava mais. E na última semana que eu fiquei com ele, e era desesperador, sim, ficar com ele, porque como ele não deglutia mais, tinha que usar aqueles aparelhos para tirar a secreção, era tudo um grande sofrimento. Ele estava esquálido, então, assim, o quadro dele para a gente era terrível, e ele estava lúcido, e ele tinha muito medo de ir embora. E o último dia que eu fiquei em companhia dele foi no, foi no sábado. Ele partiu na outra sexta, então foi uma semana antes, né? E eu estava ali com ele, como eu sempre fui uma pessoa que estudou espiritualidade, né? Ele sempre fazia aquelas perguntas difíceis para mim. Então, é muito difícil você dar uma resposta que você não tem, né? Então, ele perguntava coisas assim: Neis, você que estuda sobre espiritualidade, inferno existe? Eu falava, mas por quê, Jonas? Porque eu tenho medo. Eu falava, mas por que que você tem medo? Eu acho que eu pequei. Era essa palavra que ele usava, né? Que vinha da religião. Eu falei, mas o que que é pecado para você? Um dia ele contou que ele estava num semáforo
e apareceu dois meninos que pediu lá uma doação, e ele estava distraído com uma coisa, ele não deu, e ele arrancou o carro e foi embora. E daí que ele viu que ele não deu. E aquilo foi um peso na consciência dele, porque ele tinha o dinheiro, né? Daí eu falei, você teve intenção de não dar? Você teve uma maldade? Dele, não. Eu falei, então, sem intenção, né? Não é pecado, fique tranquilo. Então eu tinha que dar essas respostas para ele se elaborando. E naquele sábado, eu estava ali com ele dormiu um pouquinho, e de repente ele acordou, e ele exigia que a gente ficasse do lado sempre da cama dele, pegando na mão, que ele tinha muito medo. E aí ele falou assim, olha, ele acordou e ele falou, eu sonhei. Eu falei, eu tive um sonho. Eu falei, que sonho? Ele falou, eu estava vendo um enterro. E eu falei, como assim? Me conta. Ele falou, era um enterro de alguém muito importante. Eu falei, importante assim, uma celebridade, um presidente, né, um político. Ele falou, não, não, não assim. Era alguém muito importante, porque tinha muita gente lá. E, mas eu falei, quem que era? Ele falou, eu não sei. Eu olhei, mas eu acho que não sou eu, porque eu não consegui olhar. Aí, tudo bem, passou. Aí na terça-feira, que foi a última vez que eu vi ele, fui fazer a troca dos cuidadores. Ele olhou para mim, quando eu estava saindo pela porta, ele me chamou. Ele estava em franco desespero. E ele falava, Inês, Inês, o que você quer, Jonas? Eu com pressa, estacionamento, né? E ele tinha aquela demanda, assim, e era extremamente cansativo e puxava a gente, era uma demanda energética muito forte. E a gente já estava exausto, a gente já estava doente também, né? E eu falei, o que que você quer, Jonas? Eu até fui meio dura, assim, com ele. Ele falou assim, olha, eu tô com medo. Eu falei, mas medo do quê? Por que que você tá com medo? Eu tô com medo de morrer. E eu falei assim, Jonas, olha aqui em volta. Você tá com todos os aparelhos te monitorando. Você tem um acompanhante aqui do teu lado. Você tem a campainha, qualquer coisa é só chamar o médico, né? Tudo que você tem da Terra tá aqui. Não tem mais o que fazer. Eu falei, só posso te falar uma coisa, meu irmão. Para viver ou para morrer, a gente precisa de coragem. E ele olhou para mim e eu dei um beijo nele e falei: tenha coragem para decidir. E fui embora. Isso foi na terça-feira. Na quarta-feira, de manhã, o hospital deu alta para ele foi removido para a clínica, eu não vi mais ele. Na clínica de repouso, meu pai, que estava com Alzheimer, estava internado lá. Meu pai já não tinha mais memória. Ele não conhecia e eles não se cruzaram dentro da clínica. Então, ele acabou, naquele mês que ele teve consciência, que todo mundo ia visitar no hospital, ele começou a ter consciência que ele ia embora. E ele começou a agradecer as pessoas, começou a se despedir. E ele foi para a clínica e ele ficou um dia e meio, porque a casa dele nos últimos 3 anos era a clínica. E ele foi na clínica para se despedir também. E quando chegou na meia-noite, de quinta para sexta, ele faleceu. E na hora do falecimento dele, da partida dele, a cuidadora que estava lá, o nome dela era Eva, ele começou a ter aquela broncoaspiração, né? Meu pai, minha mãe e ele, praticamente, eles faleceram com o mesmo problema, doenças diferentes, com o mesmo trajeto físico e psíquico de degeneração, e os três com broncoaspiração de madrugada, mesmo padrão. E aí ele estava com broncoaspiração, ela viu, chegou, ele deu a mão, ela pegou na mão dele, porque o que ele queria era que alguém segurasse a mão dele. E ele partiu assim. Ele teve coragem para partir, né? Então, o que eu quero trazer aqui, Daniel, no sábado, que foi a partida dele, meu irmão, ele era um paciente terminal e isolado socialmente, ele não tinha mais amigos. Tanto que a melhor amiga dele era a cuidadora, né, que a gente chamava de nossa anja e nossa irmã. Uma pessoa que cuidou da gente, cuidou da minha mãe, do meu pai, cuidou de todos nós, né?
E quando na enterro dele, como o meu pai e minha mãe eram evangélicos, né? Então eles são muito comunidade e muito solidários nessa hora. E foi incrível a quantidade de gente que estava lá e como ele estava bonito, né? E aquilo me lembrou aquele sábado que ele tinha visto o próprio enterro. E eu entendi que a pessoa importante que ele estava se referindo tinha a ver com o emocional, né? Porque ele era uma pessoa isolada, ele era muito carente. Então, ver aquele monte de gente para ele foi a partida que ele estava esperando e ele teve. Então, como que a gente vai explicar isso, né? Como a gente não vai considerar que essa visão dele não fez bem para a partida dele, foi curativo para a própria partida dele e foi curativo para mim. E até a pergunta que ele fez para mim da coragem, quando ele partiu, eu entendi que ele foi muito corajoso, tanto para viver aquela vida que ele viveu, quanto para partir. Então é nessa hora da dor que a gente não tem muita resposta, a gente tem amor para dar, né? E a nossa compreensão e, e eu acho que a visão que ele teve, que ele falou para mim, não serviu só para ele, serviu para mim também. Porque uns meses antes eu tinha tido um sonho, porque eu chorava muito, como ele tinha muita dor e ele estava se debatendo muito com a vida, né? Então a nossa dor era exatamente essa, a gente queria que ele partisse em paz. E um dia eu orei, fiz a minha oração e falei, Deus, eu quero que meu irmão vá em paz, eu queria garantir isso para ele, como se eu fosse garantir alguma coisa, mas eu queria garantir, porque era a única coisa que a gente podia fazer era e que era protetivo, era intencionar amor, né? E o nosso maior amor é que ele fosse para um lugar bom, porque ele estava vivendo num lugar ruim. Tanto que o dia que ele me perguntou sobre o inferno, eu falei, não, o inferno é aqui. Porque eu tinha que dar a resposta para ele já estava vivendo no inferno. Como que eu podia dizer que isso ia piorar? Não ia piorar, né? Só podia melhorar. Então, eu sonhei, meu sonho foi o seguinte, eu fui levada para um lugar. Não sei como eu cheguei. Eu senti como se alguém aqui atrás me levava por aqui, como se eu voasse. E eu cheguei, era numa praia branca, muito linda. Como se fosse tipo no Havaí, assim, aquele mar azul lindo, maravilhoso, aquela areia branquinha. E tinha uma vegetação que a gente entrava, tinha um caminho. Ele era todo, parecia aquelas festas havaianas mesmo, sabe? E ele, dentro da vegetação, tinha uma clareira. E nessa clareira, eles estavam preparando eram mesas de pedra, assim, que tinha comidas, mas as comidas lá eram tipo fruta, era uma coisa natural, assim. Você via que era tudo muito natural. Até tinha arranjos de flores brancas, assim, e para mim era lírio aquilo ali. E tinha um laguinho, e eu fui sendo levada, como e foi mostrado para mim tudo aquilo. Eu cheguei lá sem saber o que que era, eu cheguei naquele lugar, olhando, tudo lindo, mostrando, e a pergunta que me fizeram foi: tá tudo bem assim? E eu falei: nossa, tá lindo, que era uma festa, né? Eu entendi que era uma festa. Eu falei: nossa, que festa mais linda, né? E quando eu me virei, eu vi um monte de gente chegando de branco. Essa festa já ia começar. E quem estava atrás de mim, que me levou lá, falou que era a festa do meu irmão. E eu entendi assim: meu irmão vai morrer. Como é que tem festa de enterro, de morte, né? E eu acordei. Eu falei, como é que é uma festa para a morte? E eu entendi que ele estava sendo recebido como uma festa lá, porque era um resgate. Aí, quando eu acordei, eu entendi isso. Que era um resgate dele. Então, foi me mostrado para onde ele foi, para onde ele ia para ser resgatado. E isso, para mim, foi terapêutico,
né? Até hoje, aquela dor que eu tinha de não saber para onde ele ia, eu vi que ele foi para um lugar bom, né? O meu pai, ele entrou em 2015, nós fizemos o internamento dele, porque a gente estava com a doença do meu irmão, a gente teve uma UTI do meu irmão em 2015. Eu, eu aqui, eu moro a 130 quilômetros de distância, né? Eu não tinha condição de ficar indo e voltando. E a nossa demanda toda estava em cima do meu irmão. E o meu pai, ele teve uma obstrução da próstata e que ele teve que fazer cirurgia de emergência, porque daí prendeu a micção dele, né? E quando nós tiramos ele de casa para colocar no hospital para fazer essa cirurgia, o Alzheimer dele piorou, porque o paciente de Alzheimer, ele tem muita regularidade, então daí piorou. Ele sentia como se estivessem matando ele. Aí ele teve que ser contido na cama, e aí foi muito pior. E meu irmão estava muito mal. E a gente estava, e a minha mãe era cardiopata e tinha uma cuidadora em casa. Então virou uma equação impossível, né? Então nós acabamos internando meu pai. Então 2015 para mim foi o primeiro dia dos pais que eu fiquei sem meu pai. E aquilo foi uma catarse assim gigantesca para mim, porque eu sempre tive uma ligação muito forte com meu pai e com minha mãe, né? E eu subi, fui fazer a visita na clínica, né? Subi de manhã e voltei de tarde só para estar com ele na clínica, para ele não estar sozinho. Então fui eu, o meu irmão e a minha mãe. E teve algumas pessoas que falaram assim, mas Inês, o teu pai, ele não lembra de mais nada, né? Eu falei, mas eu lembro que eu sou filha dele. E eu vou ficar com ele. Então, assim, esse sentimento um sentimento muito duro, né? De olhar teu pai na hora que ele mais precisa de você, ele, você tem que separar. Então, o grau de dor que a gente tem vendo, né, é muito grande. E a gente não tem muitas respostas. E a gente não consegue nem lidar com a nossa dor, nem com a deles, muitas vezes, né? E quando o meu irmão faleceu, então meu irmão chegou na quarta-feira na clínica e ele faleceu de quinta para sexta. Na sexta-feira de manhã, o meu irmão e meu cunhado foram lá na clínica para liberar o corpo dele. Só que não viram meu pai, não deram oi para o meu pai. Meu pai estava inconsciente, ele já era cadeirante nessa época. E, e ele não viu meu irmão também. E ele já nem sabia que meu irmão era filho dele. O que que aconteceu? As cuidadoras, o que que elas faziam? Elas tiravam ele de cadeira de rodas, descia do primeiro andar para o refeitório, levava no refeitório, dava refeição e depois subia de volta. E ele na cadeirinha no cantinho dele lá. E levaram, naquela época ele ainda conseguia comer, então só colocavam ele na mesa e ele mesmo ia comendo. E colocaram ele na frente do pratinho e ele comia muito bem. Meu pai, o Alzheimer dele acelerou muito essa parte de alimentação. E daqui a pouco elas foram fazer o trabalho que tinham que fazer, né? Servir os outros pacientes, tá? Lá que nessa clínica tem 30 residentes. E de repente ela olhou para o cantinho que estava meu pai, o prato dele estava intocado, mesmo com toda aquela fome que ele sempre tinha. E ele estava de cabeça baixa, assim, Daniel. E ela chegou perto dele, né? Achou estranho o comportamento, porque é completamente atípico, ele comia muito bem. Era até uma piada na clínica, porque quando ele andava lá, ele sempre gostou de banana. Ele chegava a comer 10 bananas por dia. O Alzheimer dele acelerou isso e até os exames de sangue dele dava alteração de potássio, né? Então aquilo foi muito incomum. E quando ela chegou perto, ele estava de cabeça baixa, ele estava chorando copiosamente. E ele falou a seguinte frase: Meu filho foi. Ele, o filho, ele fala fio, né? Porque ele tinha aquela fala mais caipira, né? Ele falou: Meu filho foi. Então, como que a gente vai dizer que a espiritualidade não existe, que a gente não se comunica? Meu pai
paciente demente, ele não tinha mais consciência. Ele não viu o filho dele. E ele sabia que o filho tinha ido embora. Ele estava chorando a partir do filho que tinha sido naquela na madrugada na clínica, no mesmo lugar. E meu pai, ali na clínica, ele tinha muitas visões. Como ele veio dessa religião, né? A minha mãe e meu pai tinham espiritualidade. Então, tudo isso dessa espiritualidade veio, nossa, veio deles. Obviamente da genética e até da própria convivência, né? O meu pai, uma vez, na clínica, tinha uma cuidadora que ela estava com a filha de 2, 3 anos doente, eu não me lembro que situação que estava. A filha dela ia passar por uma cirurgia, era uma cirurgia de alto risco, e ela estava muito mal. E o meu pai tinha uns insights, assim, que ele falava, ele sentia ir lá, falava, e era incrível a visão que ele tinha. E ela estava passando no corredor, e ele estava sentadinho lá na cama dele. E daí enquanto ela estava passando ali, ele chamou ela, falou, fulana, vem cá. Ele tinha um pouco de consciência quando ele chegou lá. Aí ela chegou perto dele e falou, oi, pai, porque tinha uma delas que chamava, inclusive, ele de pai, porque ela não tinha tido pai, e ela sentiu, ela cuidou dele como filha. E era incrível, assim, o cuidado deles na clínica, sabe, Daniel? A gente encontrou, assim, muitos anjos pelo caminho para ajudar a gente nessa jornada. E essa moça foi uma delas, porque quando o meu pai e o meu irmão eles precisavam de acompanhante no hospital, a gente contratava ela para dormir, para, né? Então nossa, essa clínica para a gente foi incrível, assim. E aí ele chamou ela e falou assim, ele estava chorando, estava muito emocionado, né? E ele falou, Fulana, Deus está me falando para dizer para você que ele não vai tirar tua filha de você. Fica em paz. E ela tinha feito uma oração dizendo assim: Deus, me leva no lugar da minha filha. Deixa minha filha e me leva, né? E ele chamou e falou exatamente isso. Deus está me falando para te falar que ele não vai levar tua filha, pode ficar em paz. E a filha dela fez a cirurgia, se curou e ficou tudo bem. Como que um paciente de Alzheimer, que nem lembra da família, não lembra da mãe, não lembra do pai, não lembra da mulher, dos filhos, né? Lembra só do agora que está ali, que são aquelas pessoas e nem lembra do nome das pessoas. Como é que um paciente de Alzheimer pode falar isso numa situação dessa? A gente não pode falar que não existe, né? Que a correlação é direta, né? Então tinha muito disso. No falecimento do meu pai, ele foi o último. A gente achava que ele seria o primeiro. E ele foi o último. Ele esperou a minha mãe, ele esperou meu irmão, esperou a minha mãe, e depois ele foi. Só um pouquinho. Então, a minha mãe, ela teve demência vascular, porque ela tinha cardiopatia, né? E essa demência vascular, e ela era lúcida, ela sempre foi lúcida, ativa, né? E só que essa demência vascular, ela começou a ter perdas funcionais, assim, de mobilidade, né? É, ela não andava direito, ela começou a ter perda de controle urinário, fecal, né? Então essa perda dela foi aos poucos, a marcha, ela foi perdendo a marcha. A gente teve o diagnóstico dela, Daniel, no final, ela ela começou a ter os primeiros sintomas da demência vascular em janeiro, e ela foi embora em julho, então foi muito rápido, assim, ela foi perdendo toda a mobilidade, os movimentos, muito rápido. E eu trouxe ela 3 meses para morar aqui comigo na praia. E foi o tempo que eu passei com ela, tentei fisioterapia, mas ela não conseguia nem fazer, sabe aquele movimento da bicicleta? A fisioterapeuta chegava com a mão para fazer o movimento, para ver se o cérebro dela aprendia, mas não aprendia mais. A gente tentou várias coisas e ela foi num declínio, assim, e aí ela teve prolapso retal,
porque a própria demência vascular infantilizou ela. E eu senti que foi um privilégio dela estar aqui comigo, porque minha mãe, ela sofreu muito, ela foi uma criança órfã, que ela perdeu a mãe dela aos 3 anos de idade, e ela foi jogada de casa em casa, até os 11 anos, ela passou por 8 casas, então ela foi aquela criança totalmente sem referência, sabe? E a dor da perda da mãe dela ressoa a vida inteira. Ela chorou a perda da mãe dela a vida inteira. E aí ela viu o filho, ela perdeu o filho, que ela teve essa carga de doença do meu irmão, e ela teve o marido com Alzheimer, né? Então, assim, a carga de peso da vida dela era muito grande. Então, tudo que a gente queria dela é que ela fosse embora bem. Era a mesma coisa do meu irmão, a mesma coisa da tua avó. A gente queria que ela fosse bem. E essa demência vascular infantilizou. Minha mãe, ela não assistia TV. Ela detestava TV. E eu tive que deixar ela na clínica para. Como a cuidadora dela teve problema de joelho, teve afastamento, e ela precisava de cuidado 24 horas, então ficou impossível ficar em casa. A gente deixou ela em casa até quase o finalzinho da vida dela. Então, ela ficou 3 meses na clínica, enquanto ela estava lá, eu arrumei aqui, fiz uma reforma, um quarto para ela, tudo para trazer para morar comigo, para ela cuidar. E meu irmão, a gente ia vender lá e ele ia vir morar aqui também. E aí, o que que aconteceu? Nessa infantilização, ela tinha uma reprise de uma novela da Globo que estava passando, que eu não sei qual que era o nome, e que tinha uma menina abandonada. E aquilo, ela se conectou com aquela criança interior dela abandonada. E ela assistiu aquela novela inteira e ela contava aquela novela para todo mundo. Chegava a hora da novela, era muito engraçado. Uma pessoa que odiava a TV, que não gostava, falava mal de TV, ela infantilizou, ela estava solta, ela era uma criança, ela ria, ela fazia piada, ela mudou completamente o comportamento dela. Ela, ela sutilizou. Aquela carga de sofrimento nesses meses ela foi perdendo, sabe? Então eu peguei nos 3 últimos meses com ela aqui, eu ia passear com ela, né? Tinha os roteiros de passeio, era tudo difícil, porque ela já não tinha marcha, né? Ela estava de fralda, mas eu dava um jeito de levá-la no calçadão, de tomar alguma coisa, porque aqui é tudo muito fácil, né? Então a gente sempre tinha uns roteiros assim, ela pedia para tirar foto, para mandar para as pessoas, sabe? E quando ela assistia aquela novela, ela falava da menininha e ela mostrava para todo mundo o horário da novela, daí ela segurava o controle, ela não tinha muita mobilidade, ficava trocando de canal sem querer, sabe? Umas coisas assim. E daí, quando ela teve prolapso retal, ela não tinha indicação cirúrgica por causa da cardiopatia dela. E ela ia ficar na mesa de operação, né? Só que a gente tinha que tentar a cirurgia. E eu liguei para o cardiologista dela, ele deu o nome do hospital, esqueci aqui, em Curitiba, ele é referência em proctologia, proctologia, são essas cirurgias do reto ali. E dos estudos, é referência no Brasil, inclusive. E era para, em um mês, eu conseguir todas, o prazo normal, né? Um mês para conseguir todas as licenças, eu consegui em menos de 10 dias. Assim, foi tudo a toque de caixa. E eu estava totalmente desesperada, porque ela podia morrer por causa daquilo. Ou ela ia morrer na cirurgia, ou morrer por causa do problema. Ficou uma equação impossível. E daí, quando eu levei ela no hospital, eu senti assim, eu fiz tudo o que eu podia, que estava ao meu alcance, agora o universo. Agora não é mais comigo, né? Eu só posso orar. E eu tinha uma ligação muito profunda com a minha mãe. Eu tenho muitas histórias de comunicação psíquica com a minha mãe. E eu comecei a sentir uma dor muito grande no meu coração, dor física. E eu não tava, e como ela estava lúcida e ela queria voltar para cá, ela ficava pedindo para voltar, ela não tinha consciência do problema dela. Eu não estava conseguindo mais ficar com ela. Aí o que chegou uma hora que as minhas meditações eu vou fazer na praia, né? A minha oração é na praia, né? A meditação. Então eu vou caminhar e eu vou conversando com Deus, vou conversando com o universo e vou intencionando.
E eu tenho uma pedra que eu sento ali, eu faço a minha meditação. E eu cheguei ali chorando aquele dia. Estava de óculos escuros, assim, mas estava chorando. Chorei muitas vezes naquela praia ali. Conversei, tive muitas conversas difíceis ali. E quando eu estava chegando na pedra para meditar, eu falei assim, Deus, eu te pedi muito para ficar com ela na partida por causa do abandono dela da infância, né? Eu queria garantir também que ela fosse embora em paz. Eu queria ver se ela estava bem, na verdade. E queria que ela não se sentisse sozinha na hora da partida, mas eu não estava conseguindo. Eu estava sentindo que eu ia infartar. A nossa ligação era tão visceral, e foi esse ponto que eu comentei com você aquele dia, de se afastar. Naquele dia, Daniel, eu cheguei ali na beira da praia, e enquanto eu estava chorando e falando isso com Deus, que meu canal é direto, né? As minhas orações não têm anjo, mentor. Eu falo Deus como se fosse uma senha e que eu acesso direto. Eu sinto que eu acesso e converso. E eu converso como estou conversando com você aqui, né? E, e eu sentia que eu ia acabar tendo um infarto, literalmente, sabe? Daquele empuxo energético do nosso desligamento. E eu senti isso de pedir, eu estava chorando muito. E aí, quando eu estava chegando perto da pedra, o mar estava mais recuado, assim, e eu fui andando, andando, e de repente eu vi alguma coisa que estava se mexendo na flor d'água, assim. Eu achei estranho. Aquilo me deu uma parada, assim, e eu fui me aproximando. Era um movimento estranho, nunca vi, não era peixe, não era nada. Ele era grande, era tamanho, maior que minha mão, assim. Quando eu olhei, tinha uma borboleta enorme, deitada, assim, né? Eu falei, nossa, mas uma borboleta aqui voar, ela se perdeu, né? Aí quando eu olhei, ela se mexeu. Eu falei, ela tá viva. Eu falei, eu vou salvar ela. E aquilo me tirou daquela catarse, sabe? Eu senti aquele impulso de salvar a borboleta e peguei ela. Ela era azul, coisa mais linda, um azul. Eu não sei a espécie dela. Ela tem por aqui, mas eu nunca tinha visto lá. Aí peguei e levei, fui levar numa vegetação. Quando eu coloquei no meio das folhas, eu falei, ela é tão bonita, ela vai aparecer esse azul. Vou esconder ela mais para dentro, porque ela tá fraca, né? E senão alguém vai vir aqui pegar. Quando eu fui fazer isso, ela abriu a asa. Quando ela abriu a asa, assim, era aquele dois olhos de coruja, assim, que ficou na minha cara, assim, sabe? E eu levei aquele susto. E aí veio uma mensagem interna que falou assim: você já fez o que você precisava fazer, agora o universo se encarrega. E eu fiquei meio assim em estado de choque, fui saindo dali, sabe? Porque aí começou a vir aquele entendimento assim, que a natureza tem o próprio mecanismo de proteção. E mesmo ela estando frágil ali, eu levei um susto, ela ia afastar o perigo, né? E que também, aí eu lembrei da minha oração com a minha mãe, que eu tinha feito tudo, que era para eu me afastar. Então, daí naquele dia era para eu subir para Curitiba e para ficar com ela, e eu subi, mas eu sentei e conversei com meu cunhado, com os irmãos. Eu falei, eu não aguento mais, não suporto, tô muito mal, né? E eu não quero mostrar isso para minha mãe, porque ela vai sofrer, porque a referência dela era eu, entendeu? E aí, nesse momento, meu cunhado era mais preparado. Meus irmãos também estavam sofrendo. E eu falei, olha, vamos, então a gente vai se afastar agora para ela poder se desligar. Aí eu liguei para a secretária do médico, falei, você tem alguém para colocar para dormir de noite? Porque daí a cuidadora fica durante o dia, né? E ela falou, tem. Essa pessoa, Daniel, foi a pessoa que ficou com a minha mãe até a hora da partida. Sincronicidade trouxe uma pessoa que é espírita. E quando ela chegou, eu só falei por telefone com ela. Eu fui conhecer ela no dia que ela veio entregar a sacola da minha mãe, uma semana depois. Eu fui liberar o corpo da minha mãe para o enterro. E eu pedi para Deus que trouxesse alguém para ficar com a minha mãe na hora da partida. E hoje ela está até hoje no meu Facebook, a gente se fala. É uma pessoa assim muito iluminada, sabe? E
Naquela semana, antes da partida da minha mãe, teve um dia que eu estava chorando muito, 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 e eu ainda estava inconformada, porque minha mãe, ela sempre pedia para voltar, então ela fazia ligação de vídeo comigo e com a cuidadora, né? Então eu sempre me preparava emocionalmente antes de colocar meu rosto no vídeo para poder falar com ela. E daí na quarta-feira, ela faleceu na sexta-feira, na virada de sexta para sábado. Na quarta-feira, eu estava me sentindo muito mal, e eu fui na praia, fiz a minha oração, fiz a minha meditação, mas eu ainda cheguei em casa muito mal. Fui dormir. E enquanto eu deitei, comecei a chorar, e eu falei, Deus, eu não estou conseguindo, eu não estou conseguindo me separar da minha mãe, né? Me mostra, me mostra alguma coisa. Daí, nessa noite, eu sonhei, eu fui levada para um lugar que era um hospital. Só que esse hospital, eu ficava num corredor e tinha uma era uma porta-janela, assim, de vidro, era mais uma janela do que uma porta. E o lugar que ela estava era um lugar triangular, era uma sala triangular. Do outro lado tinha uma janela, que aquela janela dava para um, como se fosse um jardim de inverno do hospital, do lugar ali. E por aquela janela entrava, ela estava deitada numa maca encostada na janela. O corpo dela tinha uns 30 anos, mais ou menos, assim, aquela imagem dos 30 anos. É, tinha uma luz que descia, que parecia que era o sol que batia, mas ela era uma luz branca. O corpo dela todo emanava uma luz branca. E era uma luz que, da parte de baixo, assim, da cintura para baixo, era mais verde, e tinha um rosinha, que era da cintura para cima, assim, mais rosinha. E tinha duas, eles estavam fazendo revezamento, de dois em dois, enfermeira, médico. E eles faziam assim. O que me lembrou ali, Daniel, foi. Eu não sei se você já viu aquela história do bicho da seda, que tem aqueles fiozinhos. É como se fosse aqueles fios. É, exatamente isso. Então, tinha duas enfermeiras conversando, e elas faziam assim, com bastante força, porque tinha que tirar, e elas faziam no corpo inteiro. Estava limpando aqueles fios, estava desligando. E uma delas reclamou de dor no braço, por causa do esforço físico que eles estavam fazendo. E daí ela falou assim: Nossa, meu braço está doendo muito, mas a gente não pode parar, porque não tem mais tempo. Foi isso que ela falou. E eu acordei e eu vi que a minha mãe estava sendo desligada. O que que aconteceu na quinta-feira? A minha irmã, ela morava no Espírito Santo, ela tinha se mudado para lá. E ela tinha vindo na semana anterior, depois ela voltou, porque minha mãe voltou para a clínica, teve, né? E depois minha mãe voltou para o hospital. E aí, nesse momento, nessa última semana, minha mãe já tinha voltado para casa dela, meu cunhado e tal. E só que ela tinha comentado com o pessoal lá da igreja dela, que também era a igreja da minha mãe, que minha mãe não estava legal, né? E que ela estava se desligando. E tem um procedimento lá da igreja deles, que eles fazem uma oração final. Não me lembro lá como é que é o termo. E eles chegaram à extrema unção. E ela comentou com uma pessoa que ela conhece lá, e que por acaso era esposa de um dos, sei lá, dos ministros, do pessoal, das lideranças. E duas lideranças lá da igreja foram espontaneamente. Minha irmã não pediu nada. E chegaram lá e fizeram uma oração e mencionaram a extrema unção. E a minha mãe e a minha mãe, ela entendeu e ela deprimiu na quinta-feira. Então ela ficou semi-consciente. Na sexta-feira, a cuidadora ficou brava, tudo, nós ficamos bem chateados com isso, lógico, né? Na sexta-feira de manhã, aconteceu mais uma coisa curiosa. Eu estava com muita dor, eu fiquei muito chateada também, estava mais chateada ainda porque tudo que a gente queria, minha mãe fosse bem, né? E aconteceu justamente o contrário ali.
ela teve a consciência de que ela não ia voltar para minha casa, e ela estava pedindo para voltar para a praia quando que eu ia buscar ela. Então aquilo doeu mais ainda, né? E eu com aquela dor no coração, falei, vou infartar, né? E eu fui passear na praia de novo. Só que eu não fui, não sei porque eu não fui para a praia. E eu fiz uma coisa que eu não faço. Eu fui para o centro da cidade. Fui dar uma volta no centro, peguei o carro, acabei estacionando lá e comecei a dar uma volta no centro da cidade. Daniel, se tem realidade paralela, naquela hora eu entrei numa realidade paralela. De repente eu entrei, comecei a olhar exatamente o lugar do banco, das lojas, onde que eu sempre vou. Eu olhei, parecia uma outra cidade, como se eu tivesse, sei lá, Londres, não sei. Eu estava vendo a mesma cidade, mas a energia, ela tava ampliada. Ela estava mais vívida e eu me senti imersa. Eu tive uma experiência de infância quando eu tive febre, assim. E eu me senti imersa num ambiente, assim, que ele era mais denso. E eu fiquei tão extasiada com aquilo que eu olhava com estranheza, eu estava olhando tudo aquilo com outro olhar, como se eu estivesse entrando num lugar novo, totalmente diferente. E eu estava achando estranho, justamente porque eu falei, não, eu estou na minha cidade, né? Eu estou vendo a mesma loja, mas não é mais a mesma loja. Ele era tudo muito diferente. E assim, eu esqueci completamente da minha mãe. Eu fiquei 2 horas assim. Quando eu cheguei em casa, eu não levei celular, porque eu não levo celular para praia. Tinha um monte de ligação da cuidadora e do hospital. Aí eu liguei pro hospital, e a cuidadora falou: olha, a médica passou aqui, a tua mãe está com muita dor, e ela queria autorização dos filhos para poder dar morfina, porque a morfina é irreversível, né? Só que ela ligou para todos os filhos e não encontrou ninguém. Ela não queria pegar a autorização da cuidadora, porque ela não era família. E a cuidadora assinou. Na hora que ela me falou isso, eu entendi que eu tinha sido desligada. Aquela experiência 2 horas atrás que eu estava na cidade, o meu mental desligou. Eu fui desconectada. E ali eu senti que eu tinha que estar em Curitiba de noite, porque de madrugada eu teria que liberar o corpo da minha mãe. E aí eu falei, eu já estou subindo. Aí eu liguei para meu irmão, falei assim, a minha irmã, né, ela tá vindo, porque ele estava falando com o pessoal lá do Espírito Santo. Ela falou, não, eles vão sair às 4 da tarde. Eu falei, mano, eles não vão conseguir chegar, porque a mãe vai falecer essa madrugada. Aí ele falou assim, ele ficou brabo comigo, no sentido de que a fala dele era de que eu estava tentando adivinhar alguma coisa. Eu falei, não, mano, a mãe vai embora essa madrugada. Eu vou arrumar minha mala e já vou subir, porque a gente vai ter que liberar o corpo dela. E subi. Só que eu não queria passar no hospital, né? Só que quando eu cheguei em Curitiba, eu ia passar no hospital só para pegar a cuidadora para levar ela para casa, para fazer a troca, porque a outra pessoa ia dormir, né? E aí eu senti, quando eu cheguei no estacionamento do hospital, eu senti que eu tinha que subir para. Porque minha mãe estava me esperando. E ela já estava quase desligada, assim, sabe? Cheguei, beijei a testa dela e falei, mãe, durma que vai passar mais rápido, né? Foi alguma coisa assim, falei, te amo muito. E peguei a cuidadora, fiquei mais uma meia hora ali e fui embora. Enquanto a gente estava indo para a casa da minha mãe, nessa história toda, tava uma bagunça, era uma casa grande, meu irmão morava sozinho lá, não tinha condição de ficar cuidando, né? E a gente estava correndo com as coisas, era eu e ele estava trabalhando, o meu outro irmão também trabalhava. Então a gente trata as prioridades. E a casa estava muito suja. E eu tinha conversado com uma das pessoas que fazia faxina ali antes, né? Que ela já tinha trabalhado para minha mãe, para ela ir lá fazer uma faxina. Ela falou: Ó, só tenho no sábado para encaixar. Eu falei: "Tá, encaixa no sábado." Ela falou assim: Eu não vou poder ir, eu vou lá ajudar, mas eu vou levar uma sobrinha minha. Você não precisa, só paga ela, né? Eu ajudo ela.
Enquanto eu estava saindo do hospital com a cuidadora, ela ligou no telefone dela, dizendo que ela não ia poder, que a sobrinha só ia sozinha. E a cuidadora falou assim para ela: Olha, tudo bem, não tem problema, a Inês já chegou aqui, não vai ter problema. Na hora que ela falou isso e desligou o telefone, eu olhei para ela, fui tomada por uma força, assim, não sei explicar. Eu olhei para ela e falei assim: Fulana, não se atravesse nas coisas que o universo prepara. Eu estou aqui para liberar o corpo da minha mãe essa madrugada. A mãe vai embora essa madrugada. Amanhã nós vamos receber pessoas e essa casa tem que estar limpa. Ela estava vindo por amor. Então, se você liberou ela, e se precisar amanhã, você vai ter que tomar o lugar dela. E eu não vou te pagar, porque você vai ter que fazer por amor. Porque é o desligamento da minha mãe. Ela olhou, ela ficou em choque, porque eu nunca falei assim com ela, sabe? Ela é minha irmã do coração. Mas eu fui tomada por aquilo e falei. E foi bem isso que aconteceu. De madrugada, a Marilis, que estava com ela, me ligou. E daí ela falou: Inês, tua mãe acabou de partir. Eu tô com a sacola dela e a documentação no hospital, vocês podem vir a partir das 6 horas. Eu vou ficar aqui esperando vocês. Eu cheguei lá, 6 horas, tudo conforme eu tinha imaginado. A cuidadora limpou, ajudou a limpar a casa, porque as sobrinhas da minha mãe viriam. E tinha a casa tinha que estar limpa para elas, né? Para elas dormirem ali, não tinha condição nem de dormir. E enquanto eu fui liberar, porque o enterro da minha mãe, nós liberamos até as 4 da tarde, tinha aquele horário ainda da época do Covid, e às 4 da tarde não deu tempo de chegar. A minha irmã estava vindo do Espírito Santo. E de manhã, enquanto eu fui liberar na funerária, e enquanto eles levavam o corpo dela meio-dia, que ficou da meio-dia até as 4, eu fui na clínica do meu pai para conversar com ele, para dizer que a minha mãe tinha ido embora. Porque se ele sabia do meu irmão, ele tinha que saber da minha mãe também, né? E eu falei para ele: pai, pode ir, porque nós cuidamos da mãe, cuidamos do mano, né? Agora você pode ir tranquilo. E esse foi a despedida da minha mãe. A despedida do meu pai foi 50 dias depois. Ele ainda esperou 50 dias. E aí teve mais duas coisas nessa história toda que meu pai estava esperando. Meu pai, ele é a música nasceu com ele, sabe, Daniel? E ele, dentro do ministério religioso dele, que foi a vida dele, ele sempre ensinou música. Então, a vida dele, ele veio do interior paulista, ele era uma família italiana, e eles eram católicos apostólicos, praticantes, né? E ele e os irmãos, eles tinham aquelas duplas sertanejas que iam em rádio, tocar em rádio, na época do Tonico Tinoco. Então, eles foram sempre muito ligados na música. E quando ele entrou na igreja, ele tocava clarinete, ele tocava violão, tocava órgão. Então, a música foi a última coisa que ele esqueceu no Alzheimer dele. Ele levava o violãozinho, ele não lembrava da gente, mas ele dedilhava, né? E ele ficou 12, acho que 12 anos que ele se afastou por causa do Alzheimer. E mesmo assim, o pessoal da igreja sempre ia lá. Ele não reconhecia mais ninguém. Eles iam com instrumentos lá, sem marcar nada na clínica, e tocavam. E o que eu levava para ele, a única coisa que eu conseguia, porque ele ficou em estado fetal. Ele degenerou em estado fetal, assim, em posição fetal, né? E daí o que eu levava para ele, eu levava no iPhone as músicas da orquestra da igreja dele e colocava para ele ouvir. Era isso que eu dava para ele. E o, E ele estava inconsciente, neurologicamente, o olho dele já estava todo virado para cima. Ele não tinha mais nenhum tipo de cognição, que aqui já o córtex pré-frontal já estava todo comprometido, né? Mas quando eu colocava as músicas dele, ele fazia assim, entendeu? Ele se conectava. E quando ele faleceu, foi uma sexta-feira, a clínica me ligou também de madrugada, falou, teu pai broncoaspirou. Eu deixo ele aqui ou removo para um pronto remove? Remove, né?
não sou eu que vou deixar ele lá, né, Daniel? E removeu. Aí colocaram, pô, porque ele broncoaspirou, ele não tinha Covid. Mas porque ele broncoaspirou, colocaram em ala de Covid, porque era esse o tratamento da época também, né? E ele ficou sábado e domingo ali numa UPA, que é esses atendimento emergencial. Eles têm o protocolo, acho que de 48 horas para depois remover, se o paciente é um paciente terminal, mas se ele não falece, eles removem para o hospital. E foi o caso em que eles removeram para esse hospital. A minha irmã, ela deu tempo da minha irmã chegar, que foi no domingo, que eles vieram do Espírito Santo para poder se despedir dele. E quando removeram ele para o hospital, eu cheguei lá, que é meio-dia, me ligaram, porque tem que estar alguém lá para encaminhar, né, para assinar o encaminhamento. E tava eu e mais uns dois, três pacientes para dar entrada ali no hospital, e ele não tinha de Covid. E quando entrou, eu falei, olha, meu pai não tem Covid e eu preciso desse laudo sem Covid para poder dar um funeral para ele, porque ele foi um paciente terminal, muito tempo numa clínica, as pessoas querem ver ele, né? Eu precisava dar isso para ele. Daí eles falaram para mim assim, se ele não tivesse o laudo sair negativado, tudo bem, tá bom. Mas eu sabia que era uma questão de dias, talvez, né? Aí, enquanto eu estava ali, eles me esqueceram. Eu encaminhei, eles colocaram ele dentro do quarto, era um quarto com quatro camas, só tinha a dele. Tinha outro quarto na frente, com quatro camas, e só tinha uma senhorinha com sogro, que eu tinha conversado com ela na portaria. E eles me esqueceram. Ele falou, pode ficar um pouquinho aí, mas me esqueceram lá. E eu fiquei uma hora lá com meu pai, colocando as músicas para ele, que era a única coisa que eu tinha para dar, e ele sentindo. E ele parecia que estava dormindo. Nesse meio tempo, fazia um mês mais ou menos, ele tinha um irmão em São Paulo que a gente não se via fazia décadas. Ele foi morar sozinho lá, uns 30, 40 anos. Ele já estava idoso, querendo voltar, e a família estava tentando trazer ele, porque ele estava sozinho e tal. E a minha irmã conversava muito com ele, e naqueles dias meu irmão também conversou, mas a gente não era do nosso comum relacionamento. E em dado momento eu dei o meu telefone lá, coisa de um mês atrás, passei um áudio para ele, foi a nossa conversa. Naquela hora que eu estava ali com meu pai, colocando aquela música para ele, né, do instrumento da orquestra dele, meu telefone toca, um videochamado. O meu tio, ele não sabia, ele não sabe usar telefone. Era um vizinho dele lá que, quando eu estava lá, ele pediu uma ajuda e ele fazia as ligações, os áudios. E aí eu atendi o telefone e veio um rosto estranho, que era esse vizinho do meu tio, que eu não conhecia, e a pessoa falou assim, você é a sobrinha do Toninho? Eu falei, sou. Ela falou assim, ele quer conversar com você. Na minha cabeça, na hora, rolou que meu irmão tinha dito que eu tinha ido lá do meu pai e estava ligando para ver meu pai. Na hora eu pensei isso. Na hora que ele veio, eu falei, oi tio, tudo bem? Como é que você tá? Eu tô aqui com o pai. Você quer ver ele? Ele falou, quero. Aí eu mostrei. Ele chorou, ele falou, tá dormindo, né? Eu falei, tá. Era o irmão mais novo dele, que eles não se viam há muito tempo. E aí ele desligou e passou. Depois eu fiquei sabendo que ele ligou só para conversar comigo. Ele nem sabia que eu estava no hospital, ele nem sabia que eu estava com meu pai. E foi a despedida dele com meu pai ali naquela vídeo. E ele nunca mais me ligou. Ele só ligou exatamente naquela hora que eu estava ali, que me esqueceram ali. E aconteceu mais uma coisa ali naquela hora. Enquanto eu coloquei aquela música no celular, que era da orquestra do meu pai, eu comecei a ouvir como se fosse um eco em outro lugar, música também, assim, da onde está vindo? Desliguei e fui olhar. Aquela senhora que estava com o sogro, terminal, ela estava fazendo exatamente a mesma coisa, o mesmo tipo de música da igreja do meu pai. Aí eu falei para ela assim, você é da igreja tal, que é? Meu pai é, né? Ela falou, não. Eu falei, teu sogro? Ela falou, não, mas ele gosta dessas músicas. É a única coisa que eu posso dar para ele. E era exatamente isso que eu estava fazendo com meu pai. Era a única coisa que eu podia dar para ele. Quantas coincidências, né? Aí, de noite, aconteceu a mesma coisa, o hospital me ligou e meu pai faleceu naquela madrugada. Quando chegou para a liberação do corpo,
de manhã, eles queriam que a gente fosse 1 hora da manhã, mas eu tinha saído às 4 da tarde, estava tomando remédio, e eles iam liberar só às 6. E eles não queriam falar. Eu falei, mano, a gente só vai cedinho porque o pai já foi, né? Eles não, acho que não podem falar por telefone, né? E era do outro lado da cidade. Aí quando chegou lá, o médico falou assim para mim, então, o pai de vocês partiu, tal, tal, tal. Eu falei, doutor, a gente já estava esperando. O pai era um paciente terminal. E eu vou te pedir, assim, o meu pai não tinha Covid e eu preciso do laudo sem Covid. Porque ele precisa se despedir, né? Eu preciso dar essa despedida. Aí o médico olhou para mim e falou assim: olha, não sei. Eu falei, ele não tinha, ele não veio da clínica, né? Ele broncoaspirou na clínica, mas ele já estava com esse problema de broncoaspiração. Aí ele falou assim: como é que você tem certeza que ele não tem? Eu falei: como é que vocês têm certeza que ele tem? Eu devolvi a pergunta. Ele olhou assim, fez assim, e falou: tá bom, eu vou dar uma olhada. Daniel, menos 10 minutos veio o enfermeiro, ele não veio médico. E ele veio e ele falou: olha, vocês vão poder dar um funeral pro pai. Você vai poder dar o funeral pro pai. Seu pai não tem Covid. Aí eu agradeci, chorei, né? Porque era tudo que eu queria, era dar esse encontro, essa despedida com as pessoas. Muita gente não via ele, né? E daí, quando a gente chegou lá na liberação lá da funerária, precisou de toda aquela documentação, a gente já estava caminhando ali e tal, e a pessoa me devolveu esse papel e falou assim, olha, esse aqui a gente não precisa. E eu olhei, era justamente o laudo. Aí eu fiquei ali olhando, assim, né? Aí o que que eu olhei? A data. O laudo tinha saído no domingo. Ele tinha sido removido na segunda-feira de manhã. Ele deu entrada no hospital com o laudo negativado. E eu ainda tive que ouvir escutar isso do médico. Então, assim, eu entendi que eu tinha que estar ali para garantir a despedida do meu pai. Na despedida, eu entendi por quê. Foi uma terça-feira, dia de trabalho de todo mundo. Meu pai, ele foi do ministério. Eu não sou da igreja. Eu saí da igreja dele, do meu pai, com uma briga com meu pai. Eu fui, eu tive um trauma visceral pela saída da igreja, sofri trauma absurdo com a família, com o pessoal da igreja. Muita coisa negativa aconteceu naquela época porque eu não queria seguir a igreja. Mas eu nunca me desconectei de Deus da forma com que eu tinha e nunca deixei de apoiar meu pai e minha mãe na fé deles. E eu seria a última pessoa que ia preservar justamente o funeral dentro de uma igreja que eu saí, né? Olha o paradoxo, né? Mas era o caminho dele, eu precisava ajudar ele no caminho dele. E eu tinha sonhado há uns 2, 3 meses antes que eu estava dentro de uma igreja dele, fazia uns 30, 40 anos que eu não entrava numa igreja deles, que estava tendo uma grande reunião, tinha muita gente e meu pai estava feliz. E meu pai, na saída, ele estava saindo pela porta da frente com um monte de gente acompanhando ele. O que que eu vi na despedida do meu pai? Aqui em Curitiba tem um cemitério vertical e eles têm uma capela, o centro ali a parte central é uma capela lindíssima, assim. Os três, eles estão ali, o serviço foi ali. E aí tem onde fica o corpo, né? E lá em cima daí tem onde eles fazem o serviço religioso e tal. Era terça-feira de tarde, um dia improvável, porque tem um monte de gente, estava lotado. E tinha a parte de cima, sei lá, tinha mais de uma dúzia de líderes do ministério para fazer a despedida do meu pai. Enquanto as pessoas passavam ali, eu ouvi tanta história, Daniel. Imagina, a gente escutou tanta história do meu pai. E a gente entendeu daí ali por que meu pai esperou até sexta-feira. Ele era o maestro da música, ele era conhecido por a música dele, a orquestra dele era a mais afinada. Ele já amor pela música, que era o dom dele. E
tinha trocado as lideranças e a pessoa que tinha ficado no lugar dele lá não era tão boa pessoa assim, até depois acabaram tirando ele da igreja, inclusive, né? Então, não era uma pessoa séria. E para ele aquilo era a missão divina dele, né? Então, o espírito dele, de alguma forma, sabia disso. E porque eu também tinha tido um outro sonho um tempo atrás, uns meses atrás, e que meu pai, ele passou por mim assim, eu pedi para ele, tipo, para ele me levar em algum lugar, e ele ficou muito nervoso comigo. É, a reação dele no sonho foi, tipo, se vira que eu tenho outras coisas para fazer. E ali eu entendi que eu tinha que me desconectar do meu pai naquele sonho, sabe? Que ele estava fazendo outras coisas, que eu não tinha que colocar meus problemas nem me vincular, deixar ele em paz, porque ele tinha que se desligar de outras coisas, né? E naquela sexta-feira, eles colocaram uma pessoa que havia sido pupilo dele da música, na adolescência lá atrás. E o pessoal ficou muito feliz. E o pessoal comentou do meu pai, lembrou história, lembrou um monte de coisas, as pessoas choravam na sexta-feira. E foi naquela sexta-feira de madrugada que ele bronco aspirou. Teve uma catarse na igreja, né? Lembrando dele, uma pessoa que fazia 12 anos que estava afastada. Essa pessoa que ficou no lugar dele foi a mesma pessoa que comprou a casa do meu pai, que a gente vendeu, que ele é um construtor e estava com problema de documentação ali, a gente vendeu abaixo do preço, ele fez um favor de comprar. Foi a mesma pessoa que ficou, comprou a casa do meu pai e que ficou no lugar do meu pai. Como que a gente pode dizer que isso é uma grande coincidência? Da forma com que foi. São três coincidências, né? E ali, dentro do... A gente ficou sabendo isso na despedida do meu pai, no serviço ali, e que as pessoas começaram a contar o que havia acontecido na sexta-feira. Porque até então a gente estava se despedindo do meu pai. Aí todo mundo chegou lá e pessoas que contavam assim. Meu pai, ele passou muito tempo, ele vendia, ele era feirante de rua. Foi assim que ele criou a família, né, em Curitiba. E então, quando tinha aquelas verduras que não tava começando a murchar, que as pessoas não iam comprar mais, mas estava boa, ele separava e doava. Então a gente ouvia coisas assim, olha, passei meses que eu não tinha emprego, não tinha comida na minha mesa. A única comida que eu tinha era que o teu pai me levava. Ou pessoas que chegavam assim e falavam assim, adolescente, 10, 12 anos, querendo olhar meu pai ali, porque eles queriam conhecer a pessoa que eles tinham falado na igreja. Sabe, coisa assim. Então, assim, tudo isso, estou falando das despedidas, desses fenômenos, dessas visões, por quê? Não é só o nosso corpo físico, a nossa vida física, a forma como que a gente acha que a vida se processa, a vida dos boletos da carreira, né? A vida social, e a saúde física e mental, ela passa pela saúde emocional. E a nossa emoção, ela está totalmente conectada com aquelas pessoas que a gente tem vínculo emocional profundo. As neuros, dentro do estudo das neurociências, um vínculo emocional, ele é uma rede neural. Ela é uma parte do nosso cérebro. Então, quando a gente perde alguém, o luto, então essa rede é como se fosse um programa dentro do nosso cérebro, que ela ativa várias áreas, porque a memória, ela não é que nem uma fotografia que ela é estanque, né? A memória, ela tem várias, então, ela é composta de vários estímulos, e cada área do cérebro responsável por esse estímulo, ela é ativada. Por exemplo, quando você vai lembrar da sua avó, você vai lembrar do abraço dela, certo? Né? Do cheiro dela. Então, o toque, ele é responsável pelo tato, então ele tem estímulo numa área. O cheiro é noutra área, né? Então, a tua avó é como se fosse um programa de uma rede neural. Quando você pensa nela, é um estímulo interno, você ativa toda aquela rede. Quando você toca nela, você ativa toda aquela rede.
Então, quando você perde a referência externa, perde o contato, perde o cheiro, ela começa a não ter estímulo para ativar. E se é uma pessoa do teu dia a dia, é uma parte do teu cérebro que deixa de funcionar. Dor emocional, ela é uma dor neurofisiológica, porque ela deixa de produzir uma ocitocina, um, um hormônio do prazer, uma sensação do bem-estar, uma dopamina, que é da alegria quando você está conversando. Então, a dor emocional, ela é uma dor física. O luto é uma dor física, é uma parte do teu cérebro que morre. Então, quando a gente fala de luto, quando a gente fala dessas experiências psíquicas, de comunicação psíquica, o meu pai, de alguma forma, naquele momento, ele estava pensando no meu irmão. Meu irmão, de alguma forma, ele pensou no meu pai. Os dois se comentam, né? O luto da perda do meu pai, da minha mãe, é, do meu irmão, da minha separação que aconteceu nesse meio tempo, que eu me mudei, mudei de casa, minha profissão, deixei minhas plantas, toda aquela rotina que eu tinha eram grandes redes neurais, né? Todas elas foram desativadas quase que de uma vez. O processo de despersonalização que a gente passa, ele vem disso. O teu cérebro, ele sofre fisicamente. Por isso que você deprime. Deprime de uma vez e o teu corpo dói. Porque quando o teu vínculo emocional, ele vem do conforto, daqueles hormônios do conforto, do amor, daquela sensação melhor. E quando você não tem essa bioquímica, o teu corpo deprime. Então, eu queria trazer aqui essa ideia do luto, da dor emocional, ela precisa ser considerada. Tem uma psicóloga, não sei se é Andréa Monfort, eu não lembro direito o nome dela. Ela estuda neurociências para trazer dentro do acolhimento de consultório. E ela falou de um processo chamado desamparo aprendido, que é aquele abandono que a criança sofre de um pai ou de uma mãe na infância. O pai e a mãe é parte dessa programação neurológica da criança. São as partes mais importantes, porque é a parte da socialização, inclusive, né? E são aqueles vínculos viscerais que ela vai levar essa rede neural para o resto da vida, até ela morrer. Quando um pai e uma mãe morre ou se separa, é metade, né, de um cérebro que deixa de funcionar na infância, que perde essa referência externa. E ele cria o que ela chama de cicatriz. E essa cicatriz, que é o trauma, é um funcionamento do cérebro que nunca mais vai se regenerar. Então, a profundidade da perda de um luto, né, de uma perda, até, Daniel, um cachorrinho ou uma empresa, tudo aquilo que você tem, uma carreira, né? Tem aquelas pessoas que ficam 30 anos numa empresa e perde o emprego, ou ela se aposenta, ela perde todos os vínculos com os amigos. Então, imagina o tamanho das redes neurais que deixam de funcionar. E essa é a grande raiz das depressões e despersonalizações. Então, a gente ter um olhar mais acolhedor para o luto e para esses fenômenos que acompanham, eu acho que é um exercício de humanidade. Inês, sensacional. Nossa, incrível o teu relato, lindíssimo, riquíssimo, dá muita energia para a gente seguir aí com entusiasmo pela vida, questionar o mistério da vida e da morte, né? E você ainda dando essa aula de ciência, né? Mostrando que é possível unir fé, espiritualidade, ciência. As coisas vivem no nosso coração, no nosso cérebro, mas ao mesmo tempo tem um lugar para o enigma, né? Para o mistério da existência, e você contemplou todos esses aspectos de uma maneira muito viva, humana, poética, original,
e que sirva de inspiração aí para todos nós, né, que estejamos em momentos aí de crise, né, ou não, para a gente poder seguir em frente, né, mostrando aí o quanto a espiritualidade ela tem um aspecto curativo, né, ela nos traz uma visão de mundo apaziguadora e esperançosa, né? Então, uma pena aqueles que optam pela maledicência, né, da espiritualidade, né, que não podem enxergar a magia das relações, né, da vida e tudo isso que você nos traz, né, aponta para essa direção. É bem isso mesmo, Daniel. Eu fico muito grata, por poder participar, de um momento como esse, de poder trazer um pouco, um olhar um pouquinho diferente dessas partidas, porque nós estamos hoje num momento muito difícil. A humanidade vai atravessar essa mudança desse analógico para o digital, e muita coisa aqui dentro do nosso cérebro vai ser impactada, muita coisa. O processo de aprendizagem do cérebro, ele é randômico, ele copia o exterior. E quando a gente perde essas referências lá no exterior, dessas redes neurais que a gente tem aqui dentro, e a nossa geração é uma geração que aprendeu no mundo físico, analógico, biológico, o impacto dessas mudanças vai ser muito significativo. Então, a gente falar assim das partidas, desse pós, né, esse impacto aí dessa pós-pandemia que afetou a imunidade de todo mundo, né, que é um momento que está acontecendo muita partida e muita partida inesperada. Então, a gente falar de luto, de perda, de uma forma que a gente encontre nosso próprio consolo, a gente enxergue esses outros acontecimentos que acontecem nesse momento de partida e de despedida, eu acho que é o momento que a gente se reencontra com a nossa própria essência. E é um exercício que todo mundo precisa fazer para a gente não adoecer mais do que a gente já está, né? Com certeza que fique então essa mensagem para nós, né, de amparo, esperança para todos. Por mais que as épocas mudem, acho que você aponta para um amor universal que nunca se perde, né? Por mais que a gente adoeça, ele está ali subjacente. Então, quero agradecer tua presença, Inês, foi incrível. Obrigado aí por dar o teu depoimento e fica aberto aqui também para você trazer mais experiências, mais reflexões também em novos vídeos. A gente vai seguir conversando. Tá bom. Muito obrigada, Daniel, e gratidão. Obrigada a todos que assistirem. Gratidão a todos pela presença até aqui. Gostaram do vídeo? Deixa aquele like, compartilhem, façam comentários. E quem quiser dar o seu próprio testemunho de experiências anômalas, não ordinárias, fé, espiritualidade, aqui no canal, pode entrar em contato com gaiatapsi23@gmail.com, que nós vamos ter um prazer muito grande em receber vocês aqui. Também aceitamos relatos anônimos ou gravações com pessoas que não querem mostrar o seu rosto por algum motivo, algum receio, nós também aceitamos. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. Em breve nos vemos em mais vídeos. Um abraço e até a próxima.